Que bom estar com vocês aqui no vídeo aqui do YouTube, trazendo sempre uma mensagem de conhecimento, de esperança para o problema da dependência química. E hoje eu estou aqui no PCJ, num trabalho em grupo terapêutico com os residentes, onde teremos a participação deles e falaremos aqui sobre evitar lugares, pessoas e hábitos para o PCJ. Vamos conhecer um pouquinho como é que funciona esse caminho de evite-se dentro do processo de recuperação do dependente químico. Então vamos ver algumas perguntas e daí a gente, ouvindo essas partilhas, a gente poder esclarecer alguns pontos. Eu queria tirar uma dúvida. Eu já fiquei limpo 5 anos, 2 anos, 1 ano e meio. E todas as vezes que eu fiquei limpo, teve que ocorrer uma mudança geográfica. Eu tive que sair do meu estado, para poder ficar limpo. Eu queria saber se isso influencia a mudança geográfica. Eu sei que em todo lugar tem droga. Só que toda vez quando eu voltava para a minha cidade, eu recaía. Isso inclusive é muito comum em certas famílias, onde os pais de dependentes químicos acreditam que internando seu filho adicto numa outra cidade, em outro estado, é a melhor forma, quase que como uma garantia para ele se manter limpo, para ele se manter sem uso e abuso de drogas. Lê do engano, porque é apenas temporário. Qualquer internação que seja, voluntária ou involuntária, clínica ou comunidade terapêutica, é uma história de início, meio e fim. Então vai terminar, vai fechar o ciclo do tratamento. O que importa não é a mudança geográfica para o tratamento. O que importa é a qualidade de onde ele se encontra em tratamento. Se realmente é uma instituição idônea, competente, com profissionais capacitados, se realmente eles levam a sério em priorizar o sujeito no sentido da dignidade humana, de conscientização e de investimento na recuperação deles, isso que importa. Existe também, como esse residente está colocando, que para ele fazer a recuperação, se manter limpo, sem drogas, depois do tratamento, muitos querem mudar de bairro, ou de cidade, ou de estado, para não voltar para aquele lugar que tem uma história adictiva, tem pessoas também que eram cúmplices com ele durante o uso e abuso de droga. Isso é muito questionável, porque isso dá uma ideia, dá até uma sensação de querer fugir do problema, ligado à sensação até de omissão e de covardia. Além disso, também dá uma sensação de que se torna uma pessoa que não tem vontade própria e que tem que estar sempre em função, da situação e não em função do poder de decisão dele mesmo. Eu acredito que se uma pessoa fez a opção de se internar, de se tratar, está levando a sério seu investimento, ela construiu um know-how, ela construiu elementos, que esses elementos de recuperação trouxeram ela uma base para poder lidar com adversidades, para lidar com pessoas que eram aditivas, mas que ela pode estar respeitando essas pessoas e sabendo que ela pode estar no mesmo bairro, na mesma cidade com ela, mas ela não precisa ser um com essas pessoas. Ela não tem necessidade, até porque o processo de recuperação significa mudança de grupos de amigos, significa mudança de estilo de vida, significa mudança de postura e a sensatez. Pessoas que não são dependentes químicas, quando encontram outras pessoas ou grupos que causam ela um mal-estar, traz para ela prejuízos, essas pessoas que não são dependentes químicos, o que fazem? Elas necessariamente não mudam de bairro, de cidade, de estado. O que elas fazem é reafirmar os novos valores dela, os valores que elas têm, que elas construíram, e saber se diferenciar.
Se pensar em termos psicanalíticos, vamos dizer assim, é um processo de individuação. É um processo de individuação. O processo de recuperação não é um processo de eu ser um no meio do coletivo como coletivo. Ao contrário, é de eu ser um dentro do coletivo, mas não como o coletivo. Isso reforça a minha identidade daquilo que eu sou, tá? E reforça inclusive a minha singularidade de ser e o ser sujeito no meio do mundo. A gente só consegue evoluir e crescer na vida quando a gente constrói o nosso poder de diferenciação. Então, se eu vivi uma história toda de dependência química que me trouxe muitos prejuízos, que esses prejuízos me fizeram estar em conexão, em cumplicidade, né, agindo por conveniência juntamente com outras pessoas naquele espaço geográfico, o processo de recuperação é oposto. Então, cabe a mim tomar primeiro a determinação, que é o segundo passo dos 7 passos do PCJ, né, aqui da nossa instituição, que é o propósito, e nesse processo de estar, né, nesse espaço, eu saber que eu não estou somente com essas pessoas de ativo. Eu vou ter o meu trabalho, eu vou ter a minha família, eu vou estar fazendo novos laços, novos vínculos de amizade. Então não significa que eu tenho que ser um com esse outro, como esse outro. Se eu mudo os meus princípios, se eu mudo os meus valores, não faz mais sentido nenhum eu dispensar energia em relação, criando, reforçando e voltando e resgatando vínculos com outras pessoas que faziam parte de um contexto comigo, na vinculação, de forma tóxica e nociva. Não tem sentido nenhum. O novo é o novo, o velho é o velho. E é preciso que fique muito claro, né? Eu acredito que muitas pessoas mudam até de região, até para fugir de algum problema. Isso é muito comum. Essa é uma grande realidade. Pessoas ameaçadas de morte e outras coisas mais, porque o dependente químico ele apronta muito. Então elas ficam com medo de voltar para esses lugares e depois de fazer um tratamento e iniciar o processo de recuperação, elas ficam com medo. Aí até justifica-se, né? Mas o cuidado é para que não haja alienação, não haja um extremismo também. Porque tudo que é extremismo é nocivo. E se é nocivo, é tudo que a doença adictiva que está no indivíduo gosta, né? É ir para o extremo para voltar a uma recaída. Silvestre, o senhor falou para evitar lugares, pessoas e lugares. Mas quando a gente tem uma pessoa que também na família que é dependente químico, aí minha mãe está no meio, aí o que eu faço? Então, eu acho que a tua pergunta, ela traz ela confirma um pouco do que eu falei antes, né? O processo de recuperação não é ficar sem problemas, não é se alienar de problemas, né? Se você tem um problema do pai, um problema da mãe, um problema de um irmão, de um sobrinho, né? Se eles também são problemas e você não que resolveu, mas você tratou o seu problema de adicção, está no controle, está em operação, você não vai matar eles para se livrar do problema, né? Se distanciar deles também não vai, porque sistemicamente, geneticamente está no sangue, está na sua alma, não tem como se distanciar deles. Então, fazer recuperação, tá? É você primeiro buscar o seu centramento, buscar o seu eixo, investindo em novos valores para você, para poder lidar com adversidades. Então, todo dependente químico que passa por uma instituição, faz tratamento, inicia o processo de recuperação e não aceita, não admite e não sabe administrar problemas familiares, para mim é porque não fez recuperação. Só ficou na abstinência, porque ficar abstêmio é uma coisa, fazer recuperação é outra. Então, fazer recuperação é você primeiro voltar para você mesmo e se reconstruir interno. A partir desse movimento interno, você voltar para o mundo e saber administrar as adversidades. Recuperação também é saber administrar as adversidades. E tem algo muito interessante, que
enquanto o dependente químico está na ativa dentro da sua família, o que acontece? Ele fica em estado de evidência. Então, o problema dele, como é uma doença, né, evolutiva, né, progressiva, e que vai piorando cada vez mais, né, e piorando, vai se acrescentando os problemas dentro da própria família, ele vai ficando cada vez mais em estado de evidência. Consequentemente, os problemas familiares do pai, da mãe, dos irmãos, de sobrinhos, as pessoas que conviviam com ele vão ficando encobertos, né? Que fica sem problemas. Então a tendência é ele virar o bode expiatório. A tendência é todos olharem mais e se justificarem dos seus problemas apontando o problema dele. Dizer que eles são culpados, eles não são culpados por isso. Mas é típica da dependência química, né? Criar uma bola de neve de problemas. Então o problema familiar, ele fica meio que encoberto, porque fica em evidência. O que acontece no processo de recuperação? Se esse dependente químico se determina mudar de vida, fazer o processo de recuperação, os problemas dele vão estar mais contidos, ele vai aprender a administrar melhor dele com ele mesmo, criando um novo estilo de vida e automaticamente vai se evidenciar o quê? Os problemas que estavam na família encobertos. Por isso que é fundamental numa instituição, seja ela comunidade terapêutica ou mesmo uma clínica, trabalhar a reinserção, que infelizmente pouquíssimas trabalham a reinserção social. Infelizmente. E até porque é muito complexo, né? Porque estar internado não significa que o trabalho é só lá dentro, é preciso ter um tempo considerável para trabalhar esses vínculos lá de fora também, mas para o final do tratamento. Claro, primeiro trabalhar interno, dentro do interno da comunidade e posteriormente, externamente, através desses vínculos familiares. E aí, quando esse dependente químico em recuperação, ele vai lidar com a sua família, ele precisa tomar decisões, ele precisa colocar aquilo tudo que ele recebeu de recursos, de elementos, de investimentos para o seu tratamento em prática. Ele não vai colocar para estranhos, ele não vai colocar para outra parte do mundo, geograficamente falando, não. Ele não tem que evitar os lugares da família, não. A família dele é ninho, não tem como ele evitar o ninho família. É o ninho dele. A identidade dele nasceu daquele ninho. Então, recuperar é a arte de lidar com a diversidade também. É preciso ele criar esse elemento, essa característica de saber lidar com o outro. Até porque, se for pensar sistemicamente, ele tem uma dívida enorme com a família, porque ele causou tanto problema com a família, agora chegou a hora dele saber que os problemas que a família causou, né, que talvez afete até ele emocionalmente, até compreendo, até acredito, ele saber lidar. A família não suportou ele, porque não pode suportar agora. A família muitas vezes não teve paciência com ele, porque ele não pode ter paciência agora. A família não tolerou muitas vezes, porque ele não pode tolerar agora. A família não perdoou, porque ele não pode perdoar agora. Então é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla, né? Aquilo que, como diz a palavra de Deus, aquilo que recebeste de graça dai. Graça é gratuidade, graça é espontaneidade, graça é tudo aquilo que vem de coração. Então a graciosidade da recuperação é você poder oferecer para o mundo aquilo que gratuitamente você se permitiu receber dentro do centro de tratamento, de investimento. Você não está fazendo investimentos só para você. Em termos de objetivo, de meta, é só para você. O objetivo é seu, porque é preciso que você coloque a tua recuperação acima de tudo e de todos. Porém, aquilo que você investiu em você, o normal é que você possa oferecer isso para o mundo, né? E é dando que você recebe, porque na medida que você, antes só oferecia coisas ruins, negativas, qual era a tendência? Era coisas ruins voltar para você, dependente químico. E se no processo de mudança e recuperação você está recebendo e vivenciando coisas positivas, naturalmente também você vai oferecer isso para o mundo. Claro, em primeiro lugar no mundo é a família, é o ninho. Silvestre,
quando você falou que a família é um ninho, e quando você não é mais, o residente não é mais aceito nesse nível familiar, o que fazer com isso? Como eu falei antes, a recuperação, um dos significados da recuperação é ter essa consciência que recuperação é arte de contrariar-se, de frustrar-se. O adicto não gosta de ser contrariado, de ser frustrado, ele não gosta de adversidades, é tudo característica adictiva. Por quê? Porque a doença ela é de fundo compulsivo obsessivo. A doença ela é do imediatismo e ela é altamente egocêntrica. Ela quer tudo do jeito dela, da forma dela, do querer dela. É típica da doença da dependência química. Então, as pessoas são diferentes. A pessoa faz recuperação para construir internamente, repito, um eixo interno para aprender a lidar com os nãos da vida. E quando um familiar não quer mais te receber, não quer mais te aceitar, não te deseja mais, é a ex-mulher, a mulher que quer ser ex, que não quer mais voltar para você, é os filhos que já estão tão magoados, feridos, machucados, traumatizados, que não quer mais lidar com esse pai, quer distância dele mesmo, recuperação. São os irmãos que se cansaram, geralmente que sobra é pai e mãe, geralmente, ainda tem pai e mãe que são mais firmes e se distanciam. Então é comum ter familiares que até mesmo depois do indivíduo sem drogas e tentando uma vida nova, não querem mais contato. O que significa isso? Eternidade só fora desse mundo. E que nem nós sabemos como é do jeito que é. Acreditamos em eternidade. Dentro desse planeta Terra existem enquadramentos, existem limites. Nós, seres terráqueos, tá, temos limite. E tudo tem limite. E a doença da dependência química não quer saber de limite. Agora, as gracinhas, vamos dizer, dos adictos, eles depois que fazem o tratamento, que muitos deles não são aceitos por alguns de seus familiares, eles querem cobrar isso com uma moeda de troca. Não, mas agora que eu estou bem, não me aceita, agora que eu aceitei o tratamento, agora que eu estou em recuperação, não me querem mais, que isso? Claro. Então é aceitar o diferente, é aprender a lidar com o diferente, né? E respeitar o diferente, assim como você, dependente químico, é diferente também. Então isso faz parte da vida. Então isso também é recuperação. Lidar com contrariedades, aceitar ou não, e o que importa é você ficar no seu eixo. Um familiar seu te aceitando, querendo resgatar o laço, o vínculo ou não, não importa, né? As pessoas não morrem. Os nossos familiares, os componentes da nossa família, cada vez vão em um, não é isso? É lei natural, né? É como se fosse um não para essa vida para partir para uma outra, né? Que a gente acredita numa eternidade que seja. Então é um não antecipado, de não querer às vezes estar com determinados adictos. Agradeço a todos vocês o carinho. E estamos aqui no PCJ com maior alegria oferecendo para você do nosso canal. Espero que você compartilhe esse canal. Silvestre Falcão tem sido de um bem muito grande para todos. Um grande beijo no coração.